Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Casa Aberta Podcast. Estamos aqui mais um episódio começando. Eu sou Ulisses. Eu sou Ali Rosa. E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai abordar um assunto quente do momento. Um assunto do momento, eu estou extremamente empolgado com os Jogos Olímpicos que atualmente estão em andamento aí lá no Japão. E eu tô dormindo quase nada à noite. Os horários estão muito loucos, mas eu tô acompanhando aí. Pois é, então a gente resolveu falar um pouquinho dos Jogos Olímpicos, passar um overview aí sobre um assunto bastante legal que eu gosto muito, que são os recordes, né? É isso, os grandes nomes do esporte mundial, né? Recordes não só olímpicos, como recordes mundiais do esporte. Vem à cabeça grandes e grandes nomes como o Usain Bolt, né? A Usain Bolt, quem mais? Michael Phelps, né? Os brasileiros, dentre os brasileiros, quando a gente fala de Olimpíada, a gente sempre lembra de Torben Grael, Robert Scheid. E por aí vai. Então, diz aí a lição. O que é o recorde que mais assim te... Não recorde, mas a prova, a competição da Olimpíada que mais te chama a atenção, assim, que te dá prazer de ver. Não vai de futebol e desses que a gente vê todo vôlei. dia. Não, mas vôlei também vôlei. a gente vê mundial aqui no Brasil e tal, mas o vôlei dá emoção, né? Cara, o vôlei, nossa, hoje teve Brasil e Argentina no vôlei masculino de quadra, foi sensacional. A Argentina abriu 2-0, o Brasil foi lá e buscou a virada. Eu acho que vôlei é, assim, das coisas que eu mais gosto, né? Agora tem vários esportes inusitados também, né? Eu tava assistindo no fim de semana basquete meia Basquete quadra, 3x3, contra né? 3. 3 contra 3. Eu olhando isso, caramba, cara, isso pra mim é jogo de jogar no recreio do colégio. Mas Não, eu achei legal competição demais. tá aí. O que mais que tem aí? Temos nossos esportes estreantes na Olimpíada, né? O skate e o surf. E a O gente, skate já a gente vai ter deu também 2 medalhas pra gente, skate. A gente teve 2 competições de skate por enquanto, que foi o street feminino e masculino, e 2 medalhas de prata. Bacana. Então o Brasil tá isso muito é bom, bem no isso é skate. importante falar. Eu acho que assim, a gente tá nos casos aí de gravar um episódio pra falar mais sobre isso, mas é importante a gente falar já assim de cara pra deixar claro que você vê, um esporte que era marginalizado, né, cara? Um tempo atrás até hoje Ainda né? muito marginalizado, Ainda é né, muito cara? marginalizado. E Mas um esporte olímpico que tá 2 medalhas de prata pro Brasil, e aí? Eu fico animado quando eu converso sobre isso, quando eu converso sobre esses assuntos, mas não vamos fugir muito do tema hoje não, que hoje a gente tá aqui para falar de recorde. Então aí a gente grava outro episódio depois e fala das novas modalidades, das grandes modalidades. Isso aí, mas a gente não tem como desatrelar essas coisas, né? Não tem, de forma alguma. Mas assim, pra gente dar um brief também, a gente tá nesse clima de Olimpíada, a origem da Olimpíada, você sabe direitinho como é que foi? Tinha as Olimpíadas, as clássicas, né, da Grécia Antiga, e tem toda uma mitologia por trás. Tem essa questão da mitologia das Olimpíadas do passado, né? Isso, tem toda uma história falando que era do Hércules que criou as Olimpíadas por volta de alguns anos aí antes de Cristo. A Grécia é por volta de uns 2.500, 2.600 anos antes de Cristo, né? Por aí. Isso. Quando a gente volta a falar em questão de mitologia, né? Tem essa história mitológica das Olimpíadas, onde Hércules criou o evento das Olimpíadas para homenagear Zeus. Mas aí tem... Mas assim, tem isso é mitológico, né? Agora, historicamente, os primeiros registros históricos das Olimpíadas são do ano de 776 a.C.
Certo. Mas então eles já competiam, né? Isso era competição sadia, né? Que era para o pessoal ir. Era pra integrar, né? Até Era hoje, pra né? integrar. É meio que até hoje, acho que assim, acho que. Foi só não uma teve grande Olimpíadas trégua. na época de guerra, né? E assim, foge meio do escopo, né? Mas era uma grande trégua que todo mundo ia lá pra competir entre si e ver quem que era o melhor, né? Daquela competição, e é uma trégua zona, depois ia pra bagunça deles de novo, né? Mas acho Isso. que. E as Olimpíadas modernas, elas começaram 1900, a primeira? 1896. Então 1900 foi a segunda. Mas assim, Isso. Então, você falou que não teve Olimpíadas, né, nos não anos teve de durante os anos de guerra, né? 1914 e 1918, durante a Primeira Guerra, e 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Então durante esses anos não teve Olimpíada. É meio triste. Também não teve Copa do Mundo, né? É muito triste que até isso a guerra consegue atrapalhar, né? É triste, né? A Olimpíada é feita para unir os povos e a guerra é feita para dividir os povos. Foi na Olimpíada que teve aquele ataque, Alisson, lá em Munique? Foi, né? Foi durante a Olimpíada, não foi? Teve isso também. Então a Olimpíada tem todo atentado. Um atentado, né? Acho que a gente viu isso na viagem que a gente viu lá. Tem todo um monumento ali no Parque Olímpico e tal. Mas a Olimpíada tem várias histórias dessas aí. E assim... E a Olimpíada também faz várias pessoas, né? Brilharem, aparecerem pro mundo, né? Isso Sim. É bacana. Então, acho que nesse quesito... O atentado nas Olimpíadas de Munique foi nas Olimpíadas de 72. 72, né? Isso. Foi organizado pelo grupo Setembro Negro. Foi um negócio meio... Um grupo palestino dentro da Vila Olímpica contra a delegação de atletas de Israel. Terminou no massacre de 11 atletas judeus. E parece que isso aí tinha toda uma preocupação que os caras não deram muita moral, né? Tem toda uma história meio nebulosa pra eles, mas acho que não vamos dar foco nisso não, vamos falar das partes boas, né? Vamos falar do cara principal que fala Olimpíada. Quando fala em cara muito foda, vem na cabeça o famoso Michael Phelps, né, velho? O grande nadador. Esse Michael não tem Phelps. como negar, cara. O cara tem 22 medalhas olímpicas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, em 4 Olimpíadas que ele participou. É mole ou não é? O cara é... O cara é um muito papo pra medalha, feroz. Mas não podemos deixar muito por trás dele, não, que tem a Larissa Latinina, da União Soviética, que tem 18 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Então são o homem e a mulher com mais medalhas aí nas Olimpíadas. E o Michael Phelps, assim, eu lembro bem da última Olimpíada que ele disputou, foi qual? Foi a do Rio? Ele disputou na Olimpíada do Rio? Acho que não, acho que as Olimpíadas de 2012 foram as últimas. As últimas dele, né? Participou. Mas eu lembro que quando ele disputou, ele já tava meio desacreditado, ainda assim ganhou alguma coisa, né? Isso. Ele chegou na Olimpíada meio desacreditado, teve uns escândalos dele lá antes e tal, e chegou lá e papou mais medalha. Então, provas... Cara, o Phelps competiu no Rio 2016. Então, sim. parece que eu lembro dele lá. Sim, foi essa justamente que ele chegou desacreditado, é entre isso aspas, mesmo, então, e ganhou. Minha memória, ganhou ela... 1, 2, 3, 4, ganhou 5 ouros. Minha memória, ela não tá muito ruim, não, mas eu lembro dele aqui no Rio. Então, ele ganhou quase tudo em 2012. Acho que em 2008 ele ganhou 8 medalhas, né? Em 2008 ele ganhou 8 medalhas de ouro. Depois na de 2012 ele já não ganhou tudo ouro. E depois de 2016 ele ainda ganhou mais um pouquinho de ouro. Então o rapaz é meio diferenciado, né? Mas eu acho engraçado de ver, tipo assim, tem umas análises que o pessoal faz até do corpo dele, né? Que, tipo assim, os braços dele são muito compridos. Ele é meio que adaptado para aquilo que ele faz. Sim, eu né? lembro um estudo científico que foi feito, né? Tinha até aquelas teorias da conspiração falando que ele foi feito em laboratório para ter o corpo perfeito para
pra natação. Ninguém pensa que é o contrário, né? Que, tipo assim, não é que ele foi feito pra natação, é que ele se adaptou bem nadando, né? E teve oportunidade também, né? É uma seleção artificial. É. Selecionaram o cara, viram que ele era bom pra nadar E aproveitando o biotipo dele. Não, Rapaz. criaram ele em laboratório pra isso. Não, eu acho que é um negócio meio inviável, né? Se for parar pra pensar. Mas enfim, e aí vamos né, um assunto aqui que eu acho engraçado, assim. Que o Michael Phelps tem esse tanto de medalha, ele tem alguns recordes olímpicos, né? Mas ele não tem muitos. Acho que ele só tem um recorde mundial, né? Em individual, sim. Individual é só um, né? Que Ele tem um recorde mundial no nado medley, 400 metros medley. E ele possui mais 3 recordes mundiais nos revezamentos. Aí já é meio que 4 por 100, equipe, né? 4 por 200 e 4 por 100 medley. Não, beleza. E E aí é dividido com outros compatriotas dele. Mas enfim, falamos muito aqui do Michael Phelps, a gente tem que falar do segundo nome que vem na mente da gente também, né? Não, vamos seguir aqui falando dos recordes mundiais, então, da piscina. Da piscina? Cezão Cielo aí. César Cielo, mundial, ele tem querido 2, brasileiro. Né? Ele tem 2 recordes mundiais de natação, que são 50 metros livres e 100 metros livres. E lembrando que os 50 metros livres, o recorde olímpico é dele também. Que não é o mundial. O recorde olímpico é dele e não é o recorde mundial. Ele quebrou o recorde mundial, foi no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro em 2009. 2009 o rapaz estava, eu ia falar voando, mas nadando, né? Voando na água. Voando na água. Mas esse foi aquele ano que teve... Acho que foi o ano que teve toda aquela polêmica dos maiôs também, não foi? Que o pessoal começou a usar aqueles maiôs que repeliam água, tudo começou a quebrar recorde atrás de recorde. Teve essa história mesmo. Eu não lembro que ano foi isso. Eu também não lembro que ano exatamente. Puxa aí pra gente, mas eu acho que teve isso daí também, que aí eles proibiram, né, o maiô completo, passaram a deixar usar só a parte de baixo, né? Porque realmente esse maiô anti-água aí dava uma bela vantagem pro pessoal que competia, né? Dava. E eu não lembro que ano que foi, mas acho que foi por aí mesmo. Se você olhar, tem vários recordes quebrados em 2009 que permanecem até hoje. É nessa época aí mais ou menos, eu acho. Em 2008, a Speedo lança um modelo que vestiu 18 dos 19 nadadores que quebraram recordes mundiais em 2008. Feito com tecido que repele água e comprime os músculos. É isso mesmo. Então, mas mesmo assim, pra em você 2009, o ano da polêmica. Então... O traje favorecia uma maior aerodinâmica... foi aí. A federação decidiu proibir a partir de 2010 os então chamados super maiôs. Então, foi isso mesmo. Foi então, até foi 2009 durante essa deu pra usar. Mas mesmo assim, se você for ver os recordes mundiais, tem muitos de 2009, mas tem muitos depois que já foram quebrados também. Então, o pessoal fortaleceu os braços aí e largou mão de usar maiô deslizante e mesmo assim foi quebrando recordes, né? Foi demais. O esporte ele acaba sendo um laboratório de pesquisa, né? Porque os caras vão tentar melhorar a performance sempre mais para poder ser sempre melhor, né? Levando o corpo humano, o ser humano ao limite. Ao limite. De uma maneira não muito saudável, porque a gente sempre fala de esporte como se sendo algo saudável, né? O esporte é muito saudável e tudo mais, mas esses atletas de ponta... Por isso que tem tanto fisioterapeuta, médico cuidando dessa galera, porque não faz bem pra saúde. A gente vê aí os pugilistas, né? Lutadores de boxe. Não, mas isso aí é porque também é pancada na cabeça direto. Jogadores, né? De futebol que tem dificuldade dificuldade de locomoção, problema no joelho. Esses superatletas todos têm esse tipo de problema. Não todos, mas muitos têm. De juntas, né? E tudo mais. A maioria. Mas é porque você passa, né? Então... E também tem um negócio também da parada, né? Tem muitos caras que param de uma vez e o cara engorda muito. E é meio... estranho isso daí, né? Então... Sim. Mas... O próprio...
O próprio Pelé tem problema de joelho aí, passou um tempo até sem andar, cara. Agora você pensa, o maior nome do futebol de todos os tempos teve problemas pra andar, sabe? Mas o nome tá escrito e os recordes quebrados. Pelézão. O que o Pelé Brabo tem demais. de recorde no futebol? Vamos ver isso também. Pelé que fez mais gols no geral, acho que jogou mais jogos também, ou não? Acho que não, né? Acho que não, não sei. O que o Pelé tem de título aí? Acho que ele fez mais gols num ano. Não, isso foi... Mais gols em um ano. 1959 o Pelé fez 127 gols. É um tantinho de gol bom, hein? Nessa lista que eu tô olhando aqui, ele consta como o maior artilheiro de todos os tempos, com 1.284 gols. E aí essa é uma lista muito polêmica, né? Porque tem aquela questão de jogos oficiais, o que é considerado, o que não é, né? Essa lista, essa polêmica é só pra enfiar a gente aí no... Lembrando que na época do Pelé ele jogou muito amistoso porque não tinha ninguém que batia de frente com o Santos aqui no Brasil e eles iam rodar o mundo jogando amistoso contra os grandes times e ganhava de todo mundo, né? Tinha isso também. Por isso que jogou tanto amistoso. Foi ficando. Futebol era muito diferente naquela época, né? Quando a gente vê assim, Copa do Mundo era outra coisa, né? Acho que a Copa do Mundo tinham 12 times, 16 times, aí foi aumentando. Agora acho que a do ano que vem já vai ser com 48? Ou de 2026? Não, vai ser a outra, depois a 2026, próxima vai ser né? a última no formato que a gente conhece atualmente. Então vai mudar. Mas o esporte fala muito disso também, né? De evolução e adaptação. É o que a gente volta nesses novos esportes olímpicos que estão entrando agora nas Olimpíadas. Se você não for mudando e atualizando os esportes, vai ficando uma coisa só, né? O esporte é dinâmico, né? O movimento do esporte ele é dinâmico. Então o esporte ele tem que falar também de inclusão e de novidade. Se você for ficar mantendo sempre a mesma coisa para trás... É sempre importante lembrar aquilo que a gente falou aqui, né? O esporte ele é feito para unir os povos. Para unir os povos. E unir os povos fala-se em unir classes, em unir etnias, em unir tudo, né? Isso, sim. Outro dia eu tava assistindo tênis de mesa de duplas mistas, né? Um homem e uma mulher. É bom demais ver esportes que consegue colocar junto para participar de maneira mista. Bacana mesmo. Muito massa mesmo. E hoje a gente levantou no meu trabalho lá uma discussão disso daí. Acho que é importante a gente puxar aqui também, saindo um pouquinho do tema, mas o que é esporte, sabe? O que define o esporte? O que define o esporte olímpico? É uma definição... É uma definição meio abstrata, né? Sim, porque que... hoje a gente tem muito aí no cerne da discussão os esportes eletrônicos, Isso. né? Os esportes. Mas o esporte eletrônico, você buga a cabeça da pessoa falando o seguinte: xadrez é esporte? Aí o cara vai falar, mas então por que um Counter-Strike não é um esporte? Pois é, sim. Sabe? Loucura, né? Deixa eu procurar aqui, definição de esporte. Esporte. do dicionário. Prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, manutenção do condicionamento corporal e da saúde e ou competição. Desporto. Sabe, mas quando fala demande... Mas por essa definição sua, o próprio xadrez não entraria, né? Então, mas demande exercício físico e destreza. Sabe? Então, que é exercício físico? Eu estou movendo uma pecinha do xadrez, eu estou fazendo um exercício físico. Então, mas essa aí já é uma definição que eu não concordo tanto. Eu acho que ela restringe um pouco o que é o esporte, né? Eu também...
Acho que a parte da destreza é mais importante do que a parte da atividade física. Então, mas aí o pessoal fala, é esporte da mente, o xadrez é um esporte da mente. Não, mas uma os discussão. esportes também são esportes da mente. Pois é, e hoje a gente também falou assim que um colega meu falou que o e-sport, né, que são os esportes eletrônicos, ele não tá nesse tipo de competição pelo mesmo motivo que a Fórmula 1 não está. Por causa dos equipamentos e tal. Mas eu não concordei muito não, sabe? Mas há de se pensar. Mas é porque a Fórmula 1, o carro melhor te dá um desempenho melhor. Quando você vai fazer um jogo online, o computador melhor te dá um desempenho melhor. Mas você consegue ir lá e colocar, tipo, os computadores todos iguais pro pessoal jogar ali na hora, não vai dar diferença. Entendeu? Mas em automobilismo também tem isso. Em algumas coisas. Sim, por exemplo, tipo a Stock Car. Todos os carros são a iguais. NASCAR também. É Sim. tudo igual. Agora, a Fórmula 1 já é outro conceito, né? Pois é, mas aí se você for levar por esse lado, tem atletas... A verdadeira disputa da Fórmula 1 é entre as escuderias, né? Uhum. Mas se você for levar em consideração, tem atletas com tênis bem melhor do que os outros. Que dá mais impulsão, dá mais não sei o quê. Então, essa discussão, acho que eu acabei de derrubar ela. Não vale essa discussão, não. Não é tanto assim, mas... Eu acho que diz mais a respeito do protagonismo do recurso. Por exemplo, lógico que um salto com vara, sem a vara você não consegue fazer. Mas não é a mesma coisa você usar uma vara para pular um obstáculo com você usar o carro. Não é a mesma coisa. Só tô levantando a discussão. Eu também... mas esse assunto é bom a gente até chamar alguém mais entendido, porque vai ficar aqui dois homens que não sabem nada do negócio dando palpite aqui, vai ficar até feio daqui a pouco. Exato. Tá feio mesmo. Vamos voltar pros recordes? Acho que nós vamos sair melhor. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de atletismo? Atletismo eu gosto. Cara, atletismo, quando eu ligo a televisão... Véi, e você vai ver uma prova, de 100 metros rasos. Cara, fica todo mundo ali... É a prova mais nobre do atletismo, né? Vai todo mundo ver a prova de 100 metros rasos. Aí, acabou. E o Bolt ganhou. 10 segundos, tá feita a história. Menos de 10, né? Tá feita a história do homem, o Usain Bolt. É interessante até ver o histórico das quebras dos recordes de atletismo, por exemplo, para ver como que foi sendo batido, né? Em que ano que eles ultrapassaram a barreira, por exemplo, dos 10 segundos. Isso daí é interessante mesmo, é porque ele é meio que... demorou quebrar... E aí foi depois que foi quebrado várias vezes seguidas, né? Tinha um negócio quando o Bolt quebrou o recorde. Acho que a primeira vez que ele quebrou... Ele quebrou foi 2 vezes? Acho que foi 2 vezes. Eles falaram que quando ele quebrou os 9,58, que foi no Mundial de 2009, eles falaram que ele conseguiria baixar mais. Mas que talvez não era bom ele fazer tudo de uma vez, que ele ainda ia treinar, ainda ia baixar mais. Só que nunca mais baixou, né? Já tem aí 11 para 12 anos e ninguém quebrou o recorde dele. Você vê, o recorde, o do feminino, rapidinho, o do feminino, ele tá desde 1988. Ninguém quebrou o recorde, entendeu? Então, gente, vamos quebrar esse recorde aí, ó, do Bolt e da Florence Griffith Joyner. Ela também é engraçado, né? Os corredores, eles têm do feminino, tanto do feminino quanto do masculino, o recorde dos 100 e dos 200 metros é da mesma pessoa. Sim. A Florence Griffith Joyner, ela tem 10 segundos e 49 nos 100 metros. E 21 segundos e 34 nos 200. Só repassando do Bolt, são 9 segundos e 58 nos 100 metros e 19 segundos e 19 nos 200. Ele é... E ainda tem aqui ó, o dado que ele quebrou dos 100 metros rasos com vento contra, né?
Os 200, né? É. Não, aliás, os 200, né? Os 100 metros com vento a favor e os 200 com vento contra, é isso mesmo. E é engraçado também, porque tem umas provas assim que tem os recordes, mas elas não estão nas Olimpíadas, né? Então elas ficam meio à parte. Na prova de 50 metros, que é uma prova não olímpica, o Bolt nem compete isso. Se você dobrar o tempo do recorde de 50 metros, dá bem mais do que o recorde do Bolt, né? Eu vi um estudo dele uma vez falando que ele cruzava a linha de chegada dos 100 metros, ele ainda estava acelerando. Tanto que a prova que ele era bom mesmo é a de 200 metros, né? Eu acho que nessa de 50 metros aí o Bolt não conseguiria o título, né? Tem um infográfico da corrida dele. É verdade, o arranque dele era bem ruim, né? O arranque do Bolt é fraco e a velocidade top... É porque ele é muito alto, né? Ele não tem E as pernas dele são muito grandes. A gente falou do Michael Phelps, né? Tem um corpo feito para natação. O porte atlético do Usain Bolt não é o padrão do corredor, né? Do corredor de 100 metros e corredor de explosão de 100, 200 metros. Não é. Ele é muito alto. Posso falar aí uma fake news aí. Mais uma vez eu li um negócio falando que tinha um estudo que o pessoal da Jamaica corria muito bem por causa da alimentação deles, que eles comiam muito batata doce, parece. Com certeza tem a ver, mas não é só isso, não, né? Lógico que não é só isso, mas que tava estudando a influência deles comer batata doce. Tanto que porque eles têm o revezamento 4 por 100, o recorde é do Bolt e da galera dele também, né? O 4 por 100, 4 por 100 é do 36 Bolt, segundos e 84. do Johan Blake, Michael Frater e Nesta Carter. Todo mundo lá da Jamaica. Então, segundo essa pesquisa aí, são os comedores de batata doce que estão ganhando aí o... mas tem outras coisas envolvidas. Tem a questão histórica também, né? Que lá o atletismo é... mas eu brabo, né? acredito que tenha alguma coisa genética, cara. Porque não... Assim, igual você vai ver, você vai pegar a prova de longa distância. Maratona, por exemplo. O pessoal lá do Quênia, da Etiópia, é quem comanda aquilo lá. E se você ver o biotipo deles, já realmente é bem diferente, né? São corredores mais magros, com pouca gordura. Onde que é uma prova que ela necessita muito exercício aeróbico, né? Eu vi uma vez falando que, assim, a respirada durante uma prova de 100 metros, o cara praticamente não respira durante a corrida. Respira uma vez. Uma vez, né? Então, é diferente. Eu acho que tem muito isso também de como é que fala assim? De genético. Não se compara... Não, isso é de respirar uma vez, isso é uma questão de técnica, não é uma questão de genética. Não, mas aí é porque aí é o corpo, né? O cara... voltamos para aquele negócio. Não é porque o cara foi feito para aquilo. Tem muito a ver com a escola. Por que brasileiro é bom no futebol? Porque já nasce chutando uma bola, poxa. Lá a galera nasce correndo, né? É. Mas então, será que o brasileiro não é bom no futebol por causa disso e porque ele brasileiro é criativo? Mas por que brasileiro é criativo? Por causa das condições. Então, por conta de uma realidade, não é por uma questão genética. Mas agora a gente tá de novo falando também abobrinha de coisa que a gente não sabe. Mas é suposições pra gente poder anotar aqui pra quando alguém vier aqui que saiba poder falar pra nós. Mas voltando na maratona que você falou aí, ó, o recorde O da maratona eu fico besta, cara. Que são tipo assim 42 quilômetros em 2 horas e pouco. Olha aí, confere pra gente. Eu fico bobo. Esse eu fico bobo. 2 horas e 1 minuto e 39 segundos. É tipo 42 quilômetros em 2 horas. Esse eu fico bobo. Esse eu não engulo. Esse eu não engulo fácil, não. Eu tava vendo, porque agora eu tô com o objetivo de correr a São Silvestre, né? A São Silvestre são 15 quilômetros. E o vencedor, o recorde da São Silvestre, o cara terminou com uma média de 2 minutos e pouco por quilômetro. Média. Não, mas esse dos 42 aí não fica... Dá quanto? Pois dá quanto? Olha aí, tem que fazer a conta, mas ele não fica muito atrás disso, não.
2 horas aí por 42 minutos, por 42 quilômetros. Faz essa conta aí pra gente. É meio absurdo, cara. Eu ouvi uma vez falando que, assim, em termos de velocidade e essas coisas, o ser humano é pífio se comparar com o resto dos animais. Mas em termos de resistência, parece que o ser humano aguenta mais do que a maioria dos animais, normalmente. Assim, por exemplo, não tem um animal que consegue correr 42 quilômetros sem parar, sabe? Sim. Quem é o detentor do O recorde Eliud mundial? Kipchoge, do Quênia. Ah, tá. O recorde da São Silvestre também é um queniano. Ele terminou em 42 minutos e 59 segundos. É o que eu gasto pra correr 5 km, o cara gasta pra correr 15. 15. É quase isso. Cadê o... Você fez a conta aí? Não fiz a conta, não. Eu tô sem calculador aqui. Dividido por 60. Mais 1. Tudo isso dividido por 60. Mais 2. Dá 2 horas,0275. O quê? Na verdade tem que fazer por... Eu tava fazendo a conta, era por minutos por quilômetro, né? Não, você tem que fazer minutos por quilômetro. Então são 121,65 minutos dividido por... É 42 quilômetros 42 e uns quebrada, né? Ah, Mas mas arredonda os 42 aí, vai. Não, poxa, distância maratona, vamos fazer direitinho. 42,195. 42,195. Dá 2,88 minutos, que isso aí dá 2 minutos e 53 2 minutos e 53 segundos. E é pra correr quilômetro. quase 3 vezes mais do que você falou aí da São Silvestre, né? 2 minutos e 53 segundos por quilômetro. De média, né? Eu corro morrendo 4 minutos e 30. 5 quilômetros. Pois é, porque se você não corresse morrendo desse tanto, você tava lá na Olimpíada correndo a maratona. Você não tava aí sentado gravando um podcast com o ar-condicionado ligado. Não, mas os 15 quilômetros da São Silvestre já é meu objetivo. Não, mas você dá conta. Esse ano... Oi? Você dá conta sim. Eu acho que se eu fosse correr hoje lá, numa toadinha, sem preocupar com velocidade, nem tempo, nem nada, eu consigo Não, correr completar a prova dá, mas sim, você tem que completar a prova com... Eu acho que o bom é você ir igual você tá fazendo, com um preparo, um treino e tal, e seguir ele. Eu quero ter certeza que eu consigo correr do início ao fim. Eu não quero parar pra caminhar um pouco. Não, eu quero entendo. correr do início ao fim. Mas enfim, falando aí de sua performance, vai que você vira um corredor, né? Você pode estar nas Olimpíadas de 2000 e próximo. Mas, de 2000 nunca, né? 2000 nunca. Mas assim, é importante a gente falar, também frisar agora a galera tupiniquim das Olimpíadas, né, cara? Porque, eu tenho uma raiva de gente que... Só antes da gente passar para os brasileiros, então, que a gente falou do recorde da maratona masculino, o recorde feminino são 2 horas e 14 minutos e 4 segundos. O que também é uma queniana, absurdo. Brigid Kosgei. Absurdo. É absurdo. Eu tenho uma raivinha assim do pessoal que fala: Brasil vai pras Olimpíadas, não ganha nada, sempre fica mal classificado. Fica mal classificado nada, cara. Eu acho que pro incentivo que a gente tem pro esporte aqui, como o esporte é levado dentro das universidades brasileiras, dentro das escolas, a gente tem um desempenho excelente nessas competições. Excelente, cara. Sim. Porque o pessoal quer olhar só medalha, não olha... tanto é que quando a gente olha pro Pan-Americano, por exemplo, o Brasil tá sempre lá Sim. na guerra. Mas assim, o PAN tem aquele negócio também que os Estados Unidos não mandam os atletas principais, né? Não, mas é isso que tá. No PAN os Estados Unidos desbanca e o Brasil fica muito bem ali sempre. Uhum. Entendeu? Mas é isso. Mas, por exemplo, quando você vê Estados Unidos, olha como que o esporte lá é tratado, sabe? A galera recebe bolsa universitária, a universidade banca o cara para ele estudar um curso só para ele poder praticar o esporte.
Pois é, e aí se ele não Olha que vingar no loucura esporte, ele tem isso. o curso. Oi? Se ele não vingar no esporte, ele tem o curso superior que ele tá fazendo. Sim, mas muitas vezes ele pega qualquer curso só pra poder competir o esporte. Pois sabe? é, e pra ele manter a bolsa dele, ele tem que ir bem na faculdade também, Sim. né? Então ele tem que estar bem no esporte e bem na faculdade. Isso aí- uma maneira de incentivo massa. A China também é super incentivadora de esporte. A China chega a ser... Tem a galera que fala aí que chega a ser cruel com as crianças no nível de exigência esportiva mas aí já passa da demais meninada. também, né? Sim, mas eu tô falando assim, é por isso que essa galera ganha tanta medalha, né? Uhum. Mas aí a gente bate naquilo que falamos também, né? Aqui no Brasil, eu quero fazer esporte. Você quer ser o quê? A maioria, jogador de futebol, jogador de vôlei, não sei o quê. É isso que é bom as Olimpíadas também, pra ir abrindo o olho do pessoal pra outras modalidades, né? Às vezes um cara vai lá e aí o cara é um excelentíssimo jogador de badminton, mas ele não sabe disso. Ele tá querendo jogar bola, mas ele é bom no badminton. Como é que lembrando que também não tem nada de errado em ele querer jogar bola. Não, óbvio que não. Óbvio que não. Tanto que é bom bater uma bolinha, mas é um esporte que une muito também. A Copa do Mundo, a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional é tratado com a FIFA, tanto é que não tem... nas Olimpíadas a gente tem futebol masculino, ele é sub-23. A gente não tem futsal nas Olimpíadas, coisa que eu acho absurdo. Não tem futebol absurdo. de areia. É absurdo porque a FIFA é tratada com o COI. E a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta. A Copa do Mundo de futebol é maior que as Olimpíadas. Então, tipo... Aquela coisa, né? É aquela coisa, não tem nada de errado em a galera gostar de jogar futebol também. E é um esporte... O futebol é um esporte muito democrático nesse sentido de, tipo assim... Você tem um dos maiores de todos os tempos aí que tem 1,70 e 4 Messi, né? 1,70 e pouco. E tem o Cristiano Ronaldo, tem 1,80 e tanto. E os dois são os grandes nomes da atualidade, dos maiores de todos os tempos. Um é alto, o outro é baixo. Aí você tem o Peter Crouch com 2 metros de altura. Não, e aí você vai também pro outro lado. Tem o Walter que é gordinho. Vai pro outro lado, a Formiga jogando a 7ª Olimpíada dela. Caramba. Cara. Com 43 anos e correndo mais que a garotada. Cara, eu impressiono, cara. Eu fico impressionado. E quando a gente fala de futebol, teve um dia desse que o Pelé dando entrevista e colocando a coroa na Marta como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Aquela... Marta maior que o Pelé. E aí ela não pega. Pra mim é inegável. É inegável, cara. Pra mim é inegável. E a assim... Marta que joga de terno até hoje tá lá e toma conta e cuida da galera. Né? E sofre. Tipo, sofre demais. Sofre demais. Porque até, de novo, eu acho a manifestação dela lá de direitos iguais na chuteira, que ela não usa a marca, até hoje, cara. Acho que nas Olimpíadas passadas ela usou, não foi? Não. Hã? Onde que ela usou? Não. Foi na Copa do Mundo? Você fala com marca? Não, com a tampado a marca. Foi sim, tampado. Foi a partir das Olimpíadas do Rio, do né? Rio, né? Então, ela continua. Como que chamava mesmo. aquela campanha? Ela teve toda uma campanha. Sim, de igualdade. O símbolozinho, né? Então, meio complicado. Mas vamos voltar pro nosso foco, Alisson. Nós tá saindo do foco de novo. Não estamos não. A gente tá falando da Marta, que é a maior futebolista de todos os tempos. A gente não tá falando de recordes. Isso aí. Cadê os recordes da Marta? Ela tem. A Marta é a maior artilheira de Copas do Mundo. Pronto. Somando o masculino com o feminino. Pronto. O maior artilheiro masculino é o Miroslav Klose, com 16 gols. Joga nada. E a Marta tem 17 gols. Joga muito. Joga muito. O Klose fazendo gol de 7-1 em cima do Brasil, até eu. Põe eu lá que até eu chutava pra cima e fazia gol naquilo ali, velho. Bagunça, Klose. Quem que é Klose perto da Marta, rapaz? Respeita. É isso.
Quem é close na fila do pão? Ó, o título, Em título Jogos do... Olímpicos, título- maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos é a Cristiane, com 12 gols. E no E masculino a também Cristiane com não 12 tá esse gols. ano, né? Por que a Cristiane não tá esse ano? Eu vi que tinha uma A Pia explicação. não, a Pia não levou ela. Só por isso? Sim. Não sei se também por opção dela, né? Não sei. Eu sei que eles quiseram criar uma treta em cima disso. A própria Cristiane foi lá e falou: "Ô, galera, acorda. Não tem treta nenhuma, não." É a mídia, né? Eu acho que a mídia foi criar uma tretinha em cima disso e ela deu uma podada. E falando em Olimpíadas também, o futebol masculino é a seleção com mais conquistas olímpicas, apesar de a gente ter ganhado o ouro pela primeira vez em 2016. O futebol masculino tem 3 pratas e 2 bronzes, totalizando 6 medalhas olímpicas. O quê? O futebol? O que você falou? Futebol masculino Ah. é a seleção com mais conquistas olímpicas, porque tem Ah, tá. 6 medalhas no olímpicas. total, né? Isso, porque a gente sempre foi contrariado, porque nunca tinha ganhado Olimpíadas, né? Ganhamos a primeira nos Jogos do Rio, mas a gente já tinha 3 pratas e 2 bronzes. Pois é, mas falta a do feminino aí, hein? Falta demais. Falta do feminino aí, hein, galerinha? Vamos, Formiga, capaz que... Bom, a gente nunca pode falar que é a última Olimpíada dele, né? Porque a gente já tem umas 4 Olimpíadas que o povo fala isso. Mas, assim, talvez seja a última. Vamos ver se a Formiguinha traz essa pra nós. E o esporte de maior sucesso do Brasil em Olimpíadas é a vela, né? Sim. Com o nosso Robert Scheid e Torben Grael, os dois eram caprichosos. O Robert Scheid tá competindo esse ano de novo, né? O rapaz não para também. Tá competindo esse ano. Eles têm 7 medalhas de ouro na vela, né? O Robert Scheid tem 2 e o Torben Grael 2 também. Outro grande ganhador de medalhas de ouro pro Brasil é o vôlei, né? Nós temos 5 medalhas de ouro, sendo que são 3 do masculino e 2 do feminino. Sim. O que mais que tem medalha de ouro? Judô, acho que temos 4 medalhas de ouro, né? 2 do masculino e 2 do feminino. Vôlei de praia tem 2 do masculino e 1 do feminino. E é isso. O resto a gente tem uma de futebol, uma de natação, que é a do César Cielo, né? Tem uma de tiro, uma de ginástica, uma de boxe e uma de hipismo. Hipismo é o Rodrigo Pessoa, né? Hipismo? Isso, hipismo foi o Rodrigo Pessoa. E quem que foi a do boxe? Foi o Esquiva? O Esquiva foi medalha de ouro? Foi nas Olimpíadas do Rio? Pois é, não sei. Eu acho que eu estou confundindo muito Olimpíadas com Pan-Americano, né? A gente fica bitolado lembrando de medalha de ouro e confunde. Mas olha aí pra mim, que eu fiquei curioso agora. Quem que é o medalhista brasileiro no boxe olímpico? Robson Conceição. Ah, que ano? Foi no Rio. Então 2016. é isso mesmo, é isso mesmo. Verdade, o Esquiva deve ser coisa de Pan. E natação, César Cielo. De tiro, tem uma medalha de tiro, de ouro de tiro pro Brasil, hein? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Na natação também tem outro nome grande, é o Gustavo Borges, né? Gustavo Borges. Que ele ganhou? Gustavo Borges, ele tem 4 medalhas, 2 de prata e 2 de bronze. 2 pratas e 2 bronzes, né? O Serginho tem 2 do vôlei, tem 2 ouros e 2 pratas. Não, mas o do vôlei tem alguns que tem 2 medalhas. Tem mais gente que tem 2 medalhas de ouro. Não, mas o Serginho tem 4 medalhas, sendo 2 ouros e 2 pratas. Ah, sim. Ele ganhou ouro em 2004 e 2016, né? O cara jogou bastante. Grande Serginho. Brabo demais. E o que você achou, Alisson, da convocação do Daniel Alves pra ver se ganha mais um título na carreira? Ué, bacana. Experiência eu sempre acho isso, que pra assim, meninada, isso, né? eu sempre acho que tinha que ter
Até em Copa do Eu Mundo. achei legal o Daniel Alves ter ido. Eu achei muito bom, porque o cara é muito vitorioso. Eu também gosto. E é um cara Agora, que... as outras duas escolhas são contestáveis, né? Essas- Mas eu não vou entrar no mérito. Não, mas é também, melhor não. do que levar o Neymar, né? Concordo. De novo, Concordo. rapaz, ele já ganhou a dele, né? Uma coisa, já que a gente tá falando aí de futebol masculino, eu acho muito, muito ruim os clubes não liberarem jogadores em idade olímpica. Eu também acho. Cara, imagina nesse time do futebol masculino aí o Pedro do Flamengo, o Gerson, Que que foi hoje pro tá no Olympique Marselha, o Vinícius Júnior, que tá no Real Madrid, e o Rodrigo, que tá no Real Madrid. Pois é, 4 caras que deita e 4 rola de bola jogadores e tão com fora. idade olímpica que fariam toda a diferença ali naquele time. Eu também concordo. Mas enfim, acho que a gente falou, mostrou dado, discutiu e acho que a gente pode encerrar, né, lição? E falar que estamos na torcida para pelo menos 57 ouros esse ano tem que vir. Vamos fechar falando de grandes momentos de brasileiros no esporte? Ah, esse é bacana também, boa. Quando vem do grandes momentos, só vem um na minha cabeça, que eu fico muito puto até hoje, cara. Cara, quem não lembra... Eu acho que a gente tá falando da mesma coisa, né? Mas quem não lembra de Atenas 2004? Exato. Vanderlei Cordeiro. Aquilo Tava lá pra correndo. mim, cara, é muito estranho. É porque, sei lá, mas eu acho que se eu fosse o que tivesse, os caras que tivessem atrás dele lá, eu tinha parado. Deixado? Parado. Eu deixava. Eu deixava. Eu também, cara. Eu deixava. Eu Só que também. assim, se você for ver, se não me engano, ele não foi passado na hora que o cara chegou. E o cara empurrou ele saiu e continuou andando. Só que ali já era. Ele já tava no finalzinho e aí os caras passaram ele depois. Talvez os caras nem estavam sabendo o que aconteceu, né? viram. Então eu não sei direito. Tem que rever pra saber como é que foi as imagens. Mas se no ato da chegada eu ficasse sabendo o que tinha acontecido, eu tinha deixado ele passar Mas na frente. só... Talvez tenha algum jovem aí escutando o podcast, por exemplo, Veriano, que participou do nosso primeiro episódio, nasceu em 2006. Nunca nem viu. Ele foi antes dele nascer, cara, foi em 2004. Então ele tava correndo, ele tava liderando a prova, já tava na reta final. Era da maratona, né? Teve um irlandês, um cara vestido com aqueles trajes típicos O cara era padre, da né? Irlanda. Um padre, né? É. E ele saiu correndo aí da galera que tava assistindo e foi lá e simplesmente abraçou o Vanderlei E Cordeiro, empurrou ele pra cima ele, do povo. É. derrubou ele. Ele chegou a cair? Eu não lembro. Caiu É. e no final o Vanderlei ficou com a medalha de bronze. Então ele foi ultrapassado por 2 pessoas. É bizarro. É triste, né? E ali é muito mais... Pensa, o cara acabou de correr 41 km, por exemplo, e tá chegando, ele tá no limite do limite, no ápice do foco da concentração, e acontece isso. Não tem como, né? Não tem como. O que mais que a gente pode citar de grandes momentos? Não vale o Brasil ganhando ouro em cima da Alemanha nos pênaltis no futebol. Que lá... Não, foi um grande momento. A gente falou do Cezão já, que ele foi campeão em Pequim, nos 50 metros livres. 2008. Isso. Eu já colocaria a fadinha aqui desse ano, pra mim já é um grande momento. Sim. Isso, a Raíssa Leal acabou de ser medalha de prata no skate, street, aos 13 anos. Aos 13 anos. É a medalhista brasileira mais nova da história. Ganhou essa prata pra gente aí aos 13 anos. Lindamente. Então ela ficou em segundo lugar. E detalhe que a skatista que ganhou a medalha de ouro também tem 13 anos. Tem 13 anos, a japonesa.
É bacana, muito inclusivo, Bacana né? Isso demais. voltando naquela questão da inclusão. Uma criança, porque é uma criança. E aí eu acho que também demonstra muito o tanto que o skate feminino tá evoluindo agora, né? Sim. Galera muito nova, no geral, né? Galera Muito- nova. Muita gente de 16 anos, 17, 19. Sim, sim. E a gente vê um crescimento absurdo, sabe? Quando a gente vê as gerações do skate. A, a Karen Jones, que foi 4 vezes campeã mundial, tá comentando as disputas de skate nas Olimpíadas e ela traz uma história muito, muito interessante, uma bagagem muito foda, porque ela é uma desbravadora do skate feminino, ela queria competir, ela competia, pedia para competir junto com os meninos porque não tinha categoria feminina e ela começou a se destacar, ela foi uma das pioneiras na criação das categorias femininas e ela falou isso e realmente é verdade. Se você pegar as manobras que as mulheres estão fazendo hoje no skate, que fizeram ali nas Olimpíadas, ganharia qualquer competição masculina nos anos 90. Pois é. Então, E o skate masculino tem anos o nível e anos do e masculino subiu muito também e o do feminino está em plena ascensão. É por isso que a gente vê tanta menina ganhando muita coisa aí. A Raíssa Leal, ela é atual número 2 no ranking mundial do skate. Bacana, hein? Atrás da também brasileira Pamela Rosa, que infelizmente não conseguiu trazer uma medalha pra gente aí dessa vez. Mas terá mais E oportunidades. E a Letícia Buffoni, que é número 4 no ranking mundial. Então, do top 4 aí, 3 são brasileiras. Bacana. O que mais, Alisson, de grandes momentos? Grandes momentos. Sara Menezes, do judô. Malren Mais. Ela foi... A Sara Menezes foi a primeira mulher a conquistar o ouro no judô. Em Londres, 2012. Fora outros títulos que ela tem também, né? Ela foi bicampeã mundial de judô. A Malren Mais também, né? Foi ouro em Pequim em 2008. Esse eu lembro bem dela ganhando esse ouro. Salto em distância. Foi em Pequim? Foi, Pequim. O tempo parece que tá correndo muito, né? Já tem 12 anos que isso aconteceu. Eu lembro como se fosse ontem. Mas enfim, Alisson, acho que demos um overview bacana. Estamos empolgados aí para que o Brasil conquiste aí pelo menos 58 ouros esse ano. Menos que isso eu nem comemoro. Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui. É isso. Curtindo as Olimpíadas. Então, pessoal, um beijo, um abraço a todos. Esperamos que tenham gostado aí e até semana que vem. Até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.